Boa noite a todos. É uma alegria sempre estarmos aqui. Já faz anos, né? Que a gente vem, né, Valentim? Sempre trazendo, sempre encontrando o João. Sempre conversando, às vezes a gente fica até tarde da noite aí conversando, né? Então é sempre bom, né? Dentre tantos outros que a gente não vai nominar aqui, porque senão perderia um pouco o foco, né? Então para a gente é uma alegria muito grande estarmos aqui, principalmente diante do momento atual que vivenciamos no planeta. Porque nesse momento atual, que foi predito por Jesus há mais de 2000 anos, nós já sabíamos que passaríamos por turbulência e mais do que isso. Muitos mortos aí estariam perambulando entre nós. O que Jesus está dizendo com isso, né? Não são aqueles zumbis, né? São pessoas que não têm capacidade de discernir. E mais do que isso, não querem. Não querem. Recentemente, uma pessoa ainda falou assim: Vinícius, você fez uma palestra lá na Casa Espírita, você não sabe a confusão que deu depois por causa de uma moça que é partidária de tal partido, né? Não precisa falar, né? Fanático, você já sabe de qual que é, né? Então, aí a gente fala assim, que triste, né? Que triste. Por quê? Porque nós precisamos urgentemente nos desenvolver. E nos desenvolver não é nós ficarmos sentados ouvindo e não pensando. Não é isso. E não é frequentar uma casa espírita, um templo religioso qualquer, ir lá, fazer número e achar que sabe, né? E não reproduzir o que foi lido. Reproduzir o que você quer e não aquilo que Jesus e Kardec ensinam. Então, para nós é uma alegria, e eu falo de todo o coração, vir aqui, porque eu sei que essa é uma casa séria. Eu sei que essa é uma casa onde nós podemos vir, falar abertamente, receber respostas e ir crescendo com isso. E é esse o propósito de nossa vinda aqui hoje. Nós, de tempos em tempos, revisitamos parábolas, ensinamentos, acontecimentos, tantas coisas que estão relatadas em os evangelistas, que a gente fala assim, meu Deus, como a minha mente melhorou. Por que a mente melhorou? Porque lá atrás, anos atrás, 5, 10, 20 anos atrás, quando lemos, só vimos tal aspecto. Hoje, estamos ampliando para um novo aspecto. E por que isso acontece? Kardec explica. Porque somos espíritos perfectíveis, ou seja, passíveis de aprimoramento. Espíritos que estão jornadeando pelo universo em busca do desenvolvimento intelecto e moral. Moral, de saber conviver com os outros, saber nos relacionar com os outros, saber ouvir, filtrar e falar, saber discernir. Como é difícil encontrar hoje em dia alguém que sabe discernir. Por isso que ficamos felizes quando vimos aqui, viu, João? Viu, Valentim? Ficamos muito felizes. E por que ficamos felizes? Porque aqui nós podemos, de fato, falar que sabemos que as pessoas querem ouvir, não necessariamente concordar. Porque se somos perfectíveis, podemos estar em erro. Não podemos ter uma visão limitada? Podemos, claro que podemos. Todos nós. E é neste sentido que nós sempre revisitamos estudos feitos outrora. Por quê? Porque temos a nítida consciência de que temos muito a aprender. Muito a aprender.
E o Evangelho é uma fonte inesgotável de aprendizado. Aprendizado inicialmente intelectual. Por que inicialmente intelectual? Porque primeiro você tem que aprender a discernir, para depois você ser responsabilizado pelas suas escolhas. Por exemplo, um animal que sai, olha, se sente assustado e mata alguém. É a mesma responsabilidade de alguém que vai, vê um telefone na mão de um cidadão e furta, mas não tira a vida. Não tirou a vida, mas furtou. O animal sabe pensar? Como ser humano, não. Quem é mais responsabilizado? O que se apropriou de um telefone ou o que tirou a vida? Nesse exemplo, quem se apropriou do telefone. Agora substitua o animal por uma outra pessoa que tirou a vida. Simplesmente porque olhou para alguém e não concordou. Ou quis extravasar sua ira, sua revolta. Isso é para se pensar. E assim, podemos falar isso que frequentando de uma forma bem incisiva, bem intensa o movimento espírita há mais de 25 anos, com responsabilidade, estudo, nós percebemos que nem todos que estão com esse mesmo tempo de frequência tiveram o mesmo aprendizado, sequer intelectual. Não estamos falando do moral ainda. Pois o moral, que é a regra da boa conduta, que pressupõe saber discernir o bem do mal, para depois agir ou deixar de agir, pressupõe algo muito grande. Nesse sentido, revisitamos o capítulo 3 do Evangelho segundo João, onde nós vamos encontrar um diálogo de Jesus com uma pessoa, que nós vamos falar já, que ficou eternizado, muito falado no movimento espírita, pouco tratado no movimento evangélico, parênteses, nós somos evangélicos. Não tem Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo é a explicação das máximas morais de Jesus à luz da doutrina espírita. Falando, o que Jesus quis dizer aí é isto, isto e isto. O que Jesus disse aí significa isso, aquilo e aquele outro. Então vejam, imagine um bolo, né? Não tem aquele ditado popular que fala que tem o bolo e tem a cereja do bolo? Este livro, Evangelho segundo o Espiritismo, é a cereja do bolo espírita. Então vejam, isso é importante termos em mente. Nós somos evangélicos. Se você não é evangélico, meu amigo, minha amiga, sinto lhe dizer, mas você está com uma dificuldade intelectual muito grande. Você está frequentando um movimento espírita, uma casa espírita, e não sabe que é evangélico? A situação é grave. É grave. Talvez a culpa não seja só da pessoa, né? Às vezes seja dos condutores da casa espírita, porque eu sei que aqui não acontece, né? Que aqui eu sei que o pessoal fala do evangelho a semana toda, né? Então podemos ficar tranquilo para falar disso, mas em muitos lugares não. Neste diálogo de Jesus, ele vai falar aquilo que nós, espíritas, lemos falando assim, é óbvio que ele está falando aí da reencarnação. É óbvio, é o que eu pensava também. Está falando só da reencarnação. Mas quando a gente começa a estudar autores judeus, a gente começa a perceber que uma passagem da Bíblia, uma passagem do Evangelho, ela pode ser interpretada de vários pontos de vista diferentes. Os judeus dizem assim, a Torá, que é o Antigo Testamento, né, já que muitos deles ainda não aceitam Jesus, senão como um profetinha ali de segundo plano, terceiro plano, a Torá tem 70 faces.
O que seria isso? A Torá pode ser interpretada de várias formas. 70 para a linguagem hebraica significa assim, múltiplas, diversas, infinitas formas. Por óbvio que tem regras interpretativas, né? Você não pode interpretar do jeito que você quer. Você tem que interpretar segundo alguns princípios, algumas premissas basilares. Mas você pode interpretar várias vezes. Aí que a gente vai entender assim, então 70 faces é de várias vezes? Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar quem me ofende? Lembram dessa pergunta? Que Simão Pedro faz para Jesus? Será que é 7 vezes? 7, um número que já diz assim, por inteiro. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, você não tem que perdoar por inteiro aquela pessoa que te pecou, mas ela, naquele pecado, em todos os outros que ela cometer. Por quê? Somos perfectíveis. Logo, você vai ofender os outros. Você vai. Algumas vezes, de forma consciente, outras de forma inconsciente, mas está ofendendo. E a lei não diz assim, quem pecou sem consciência, né? Não. A gradação da responsabilidade é diferente. Mas é pecado, ou seja, violou a lei? Violou, vai responder por ela. Não tem jeito. Mais ou menos assim, ó. Eu tenho inveja do Valentim, mas nunca falei. Nunca falei. Não. Então não pecou. O invejoso sabe quanto sofre, não sabe? Tá vendo? A violação à lei é um sofrimento que você vai sofrer querendo ou não. Nossa, mas por que o Valentim e... Você já está sofrendo, meu amigo. O invejoso já sofre só de ter inveja. Vamos puxar para algo mais prático para a gente? O ciumento. Para quem que você está olhando? Você conhece? Por que você cumprimentou ele assim? Quem é aquela moça? Você conhece ela de onde? Ciúme, né? Quando a pessoa está exteriorizando isso, ela está feliz? Não, né? Está sofrendo. Ela é a primeira vítima do sentimento adoecido que ela tem. Então, nesse sentido, nós vamos verificando que há necessidade de primeiro a gente aprender. Não vale a pena eu ter ciúme, inveja. Ok, não vale a pena? Não. Intelectualmente eu já sei. Eu tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes? Tenho. Você já perdoa? Você já não tem mais ataques de ciúme ou de inveja? Eu me controlo. Ótimo, primeiro passo. Primeiro passo, você começa a controlar. Dali a pouco você vai controlando, dali a pouco você já começa a não dar importância. Quando você menos espera, já não sofre mais. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, está explicando lá, né? Como que funciona. Por que tem pessoas que não têm ciúme nem inveja? Não tem ciúme nem inveja, porque já trabalharam esse sentimento e já curaram. Então vejam, é necessário ter conhecimento. Mas conhecimento não é você saber reproduzir algo. Não. Que reproduzir o papagaio que você ensina, reproduz. Não é isso. Conhecimento é você conhecer algo e refletir sobre aquilo. Então aqui é assim, assado, aquele outro. Nossa, não tinha pensado. Nesse sentido, Kardec vai falar assim, na Revista Espírita de janeiro de 1858. Nós, espíritas, temos que discutir. Discutir? O que significa discutir? O que significa discutir? Discutir é debater. É questionar. É refletir, analisar, concordar quando você consegue compreender, discordar quando você não consegue compreender,
vírgula, vamos discutir, vírgula, mas não disputar. A disputa já é ego se manifestando. A disputa é o ego falando assim, eu estou certo, você está errado. Você está disputando quem sabe mais, você ou o outro. E é interessante que quando Kardec diz isso, não era para ser novidade para aqueles que leem o Evangelho. Porque Paulo de Tarso já disse isso para a comunidade dos filipenses. Cuidado, pois muitos pregam o Evangelho por espírito de cisânia, de disputa. Mas nós que pregamos o Cristo crucificado, não. Nós pregamos porque nós queremos nos engrandecer e engrandecer o outro. Vocês já se perguntaram? Valentim, quantos anos você está aqui? No Kardec. 91. Vixe Maria, conta aí. 34 anos, né? Por que ele vem aqui há 34 anos? Você não tem o que fazer? Vocês já se perguntaram? 34 anos. Meu Deus. É quase minha idade, Valentim. Passamos, né? Olha só, é quase minha idade, né? Por que ele vem? Vocês já se perguntaram isso? Por que Paulo de Tarso renunciou a uma herança portentosa? Sim, o pai dele era comerciante, fez uma fortuna muito boa. Ele renunciou a tudo aquilo para ser perseguido, apedrejado, esbofeteado e no final decapitado. Tem alguma coisa por trás, não tem? Só que voltando agora, após essa breve introdução ao tema central, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, que é intitulado como o vencedor do povo, nós verificaremos que ele vai conversar com uma pessoa que tinha muita informação, não conhecimento, menos ainda capacidade de discernimento. Prestem atenção nisso, porque isso é importante para compreendermos o texto e a mensagem que está por trás do texto. Senão nós não vamos compreender. Como pode uma pessoa que curava todo e qualquer tipo de doença, independente da fase que se encontrava o estágio da doença, uma pessoa que era capaz de regenerar corpos como nunca antes e nem depois visto, uma pessoa que conseguia acalmar tempestades, uma pessoa que andava sobre as águas, uma pessoa que curava não só corpos, mas mentes subjugadas. Quem não sabe, depois pergunta para o Valentim o que significa. Mentes subjugadas, mentes fanatizadas, fascinadas. Ele libertava, só fazia o bem. Você chegava perto da atmosfera espiritual dele, presta atenção, não disse dele. Eu disse da atmosfera espiritual dele. Quer dizer, você não precisava nem chegar perto dele. É só você chegar perto, assim, alguns, né, quilômetros de distância. Por isso que ele ficou famoso, né, no mundo. Que você já sentia algo diferente. Uma pessoa que fazia tudo isso, por que foi acusada injustamente e crucificada? O que levou as pessoas a fazerem isso com ele? O cumprimento de uma profecia? Não, profecia é feita para não se cumprir. Por quê? Inveja? Ciúme?
Não é? Então vejam, nesse diálogo, para nós entendermos um pouco e a profundidade, mas muito mais profundamente do que isso, para aplicarmos em nós, em nossas vidas de forma salutar, nós temos que ter informações que foram algumas passadas aqui preambularmente para adentrarmos agora no texto. Diz João Evangelista que naquele dia que havia sido predito por Jesus antes, Nicodemos o procuraria para que ele anunciasse algo muito importante. Para quem? Para os judeus. Por que para os judeus? Porque os egípcios já sabiam disso, os hindus já sabiam disso, alguns iniciados de outra seita já sabiam disso. Muitos já sabiam aquilo que Jesus ia passar para Nicodemos. Diz João que assim, havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Então não é um bate-papo de boteco. Uma pessoa que encontrou outra. Jesus estava falando com o líder dos judeus. Fariseu. Fariseu ou judeu? Os judeus se dividiam em seitas, em facções, como os evangélicos. Eu sou protestante. Não, eu sou católico. Eu sou católico apostólico romano. Não, do protestantismo eu sigo a anglicana. Não, eu sigo a universal. Ah, não, eu sou das testemunhas de Jeová. Não, eu sou da congregação cristã. Eu sou do evangelho quadrangular. De qual? Todas essas são ramificações de uma ramificação. O protestantismo. Pessoas que se voltaram contra a Igreja Católica Apostólica Romana e que formaram o que a gente chama de protestantismo. São aqueles que nós ouvimos falar assim, eu sou evangélico, mas eu também sou. Tudo bem. Só há uma divergência de interpretação fruto da incapacidade de penetração no texto. Então veja, nos judeus, os judeus eram assim também. Tinha os saduceus, os samaritanos, os fariseus, tinha os vinculados a partidarismo político, que vinham de todas as ramificações, que eram os zelotas, fanáticos, como os nossos políticos e politizados atuais. Né? Tinha. Tudo bem. É uma questão de escolha, né? Vocês vão ver que Jesus vai dizer o que aconteceu aqui. Jesus vai conversar com esse líder dos judeus, que era da ramificação dos fariseus. Os fariseus acreditavam que após a morte existia algo, mas não para todos, somente para alguns, que continuariam a viver. Onde? Não sabiam dizer. Como? Também não. Mas sabiam que existia alguma coisa. Mas só para os profetas. Por quê? Porque eles falavam assim, filho de Deus é só quem é desse partido aqui, Filho de Deus é só quem... Mas veja, nem todos que eram fariseus, eles acreditavam que continuavam a viver. Somente alguns. Esse líder dos judeus, como ele acompanhou muitos fatos de Jesus, ele falou assim, eu quero tirar dúvida com ele. Eu quero saber. Quero saber muitas coisas. Eu vou me encontrar com ele. Combinou de se encontrar com Jesus e o encontro ocorreu na calada da noite. Ele foi como um lagarto se espreando pelos cantos, encontrou Jesus na residência de um amigo do amigo dele, e lá, quando ele adentra no recinto e se depara com Jesus, ele fica sem palavras. Ele veio até Jesus, de noite ele disse, Rabi, sabemos que viesse de Deus,
como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Vamos lá. Como ele se dirige a Jesus? Dando um qualificativo para Jesus. Rabi. Rabi é mestre. O líder dos judeus está chamando Jesus de mestre. É sincero ou não? Eis a questão. Por que eu estou ressaltando isso? No caso dele foi sincero. Mas muitas vezes, como eu disse, a gente tem que trazer para nós, né? Nossa, Valentim, você é fantástico. Admiro tanto. Está sendo sincero? Para ele importa? Para ele não, mas e para mim? Porque se eu não estiver sendo sincero, eu vou, assim como invejoso e ciumento, produzir sofrimento em mim. Quando você deixa de ser sincero, você produz, consequentemente, algo de ruim em você. Eu não estou dizendo para vocês serem sinceros por aí quando não gosta de alguém, tá? Eu não gosto do Valentim. E xinga. Não estou dizendo isso. Quando é ruim, se cale. Não tem o que falar, se cale. Dizem que é de Aristóteles isso, né? Que ele teria dito assim, ó. O sábio diz porque tem algo importante para dizer. O tolo fala porque ele quer falar. Entenderam? O tolo, ele fala porque ele quer falar, não é porque ele tem algo importante, algo construtivo para falar. Ele fala porque ele quer falar. Não, sábio não. A diferença do sábio e do tolo, vocês sabem, né? O sábio, ele fala porque tem algo importante. Por isso que quem é sábio, geralmente é comedido nas palavras, né? Reservado. Fala quando tem algo para falar. E detalhe, não só porque ele tem algo para falar, mas porque ele sabe que há chance ou não da pessoa captar, absorver. Por isso que Jesus se calava em muitas situações. Aconteceu isso aqui. Então veja, Nicodemo chega e fala assim, mestre, sabemos que tem partes com Deus. Como que a gente sabe? Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Para os judeus, eles davam outro nome, né? Esse jargão popular que a gente usa, para os judeus era dito de outra forma. Os profetas eram reconhecidos pelos sinais. O que são sinais? São demonstrações que eles dão de que eles têm algo que nós não temos. Eles têm algo diferente. Quais são os sinais de Jesus? Eu falei uns aqui, quais? Ih, vou parar, ninguém está prestando atenção. Ninguém? Essa casa já foi mais bem frequentada. Quais foram os sinais? Eu falei uns aqui. Cura. O que mais? Os exemplos, né? Os exemplos. O primeiro sinal relatado por João Evangelista. Na festa de núpcias. Jesus foi com a sua mãe e os discípulos a um casamento. Chegado lá, acabou o vinho. Conhecem essa passagem? Acaba o vinho, a mãe de Jesus fala assim, filho, acabou o vinho. Mulher, o que você quer comigo? Você sabe que não é chegado o meu momento. Jesus, filho, tá bom, mãe não pede, né? Mãe, ixi, ninguém é obediente à mãe aqui. Quando o pessoal mais velho como a gente, Valentim, a mãe mandava, né? Mãe manda, né? Você pode ir contrariado, mas faz. Jesus não foi contrariado, é óbvio, né? Ele foi e falou, ó, tragam-me aqui 7 bilhas de jarros, né? Cântaros de água, enche até a boca
tem todo um simbolismo. Um outro dia a gente pode falar disso, que eu adoro essa passagem. Enche de água, ele vai lá e fala, isso, agora tragam-me aqui. Trouxeram, ele falou, pegue um pouco e leva para o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia provou, cadê o noivo? Chama o noivo aqui, viu? Ô meu amigo, você não sabe que o melhor vinho tem que ser servido no começo? Você deixou para o final? Como assim? O melhor vinho tem que ser servido no começo. Por que no começo? Como que diz lá? Barriga cheia. Hã? Goiaba. Alguém aí sabe o ditado. Como que é? Goiaba tem bicho, né? O que está dizendo o ditado? O que o ditado está dizendo? Está estragada, né? Depois que você está satisfeito, tá tudo ruim, né? Não é assim? Ah, não, tá bom. Por quê? Você não aguenta nem comer mais, né? Já tá, né? Sua boca tá amargando, já o fígado já foi pro beleléu. Então, o mestre de cerimônia fala para o noivo, você tem que servir o melhor vinho no começo, porque depois está todo mundo embriagado. Se você der um coração de boá para ele, está ótimo. Conhecem, né? Coração de boá? Não? Coração de boi? Nunca ouviram esse vinho, coração de boi? Conhece? Coração de boi é um vinho de primeira qualidade, não é? Mas para quem já está bêbado, manda cá, não é? Então, assim, o melhor vinho é no começo, você está com o paladar ainda apurado, né? Jesus está querendo dizer o que com isso? Quando você começa a se relacionar com as pessoas, você faz que nem um mestre de cerimônias. Você dá o que você tem de melhor. Quando você começa a galantear alguém, né? A mulher ou o homem fala assim, nossa, encontrei um príncipe, uma princesa, né? Abre a porta do carro, né? Não, tá sempre cheiroso, tá cheirosa, né? Trata os pais com uma finesse, né? Tudo, para quê? Conquistar. Depois de conquistado, só no casco, não é assim? Não é assim que a gente faz? Alguém já não faz assim? Não é? É o que Jesus está ensinando ali de forma velada. Ele está dizendo assim, ó, você tem que dar o seu melhor sempre. O primeiro sinal de Jesus foi converter água em vinho. Nicodemos ouviu falar isso. Pô, ele converteu água em vinho. Ele curou o filho do centurião à distância. Ele curou o paraplégico que não andava, não se movimentava. Ele restituiu a visão a cegos e atribuiu visão a cegos de nascença. Nunca ouvimos falar que alguém tinha um poder tão grande. Sinais. São sinais. Disse, ó, Rabi, sabemos que viesses de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos está dizendo assim, ó, para realizar essas coisas, nós sabemos que tem que vir da parte de Deus, e quem vem da parte de Deus tem comunhão com Deus. Tem que ter comunhão com Deus. Mas cuidado, tá? Hoje nós já sabemos que não tem médium. Jesus não era médium. Tem médium que cura. Mas o médium é o quê? Fala alto. É um instrumento, ou seja, não é ele que cura. Quem cura é o Espírito. Ele é só um instrumento.
Com os profetas, não. Os profetas quem cura são eles mesmos, porque eles já estão em comunhão com Deus. Uns numa intensidade maior, outros numa intensidade menor. Mas já tem uma capacidade diferenciada. E continua Nicodemos. Aliás, aqui Jesus corta ele. Ele fala, Nicodemos fala, mestre, sabemos que vem de Deus. Aí Jesus já interrompe ele e fala assim, em resposta Jesus disse, amém, amém. É verdade. Em verdade vos digo, que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Nicodemos queria saber? Jesus já sabia a pergunta. Kardec e os espíritos superiores dizem assim, meu filho, fale para que eu te veja. Fale para que eu te escute, né? Não, para que eu te veja. Por que para que eu te veja? Que aí eu vou saber se você é um tolo ou um ignorante, ou se você sabe, ou prudente. Porque da boca sai o que vem do coração. Fale para que eu te veja. Reunião mediúnica. Quem frequenta reunião mediúnica sabe do que eu estou falando. Você está vendo o espírito? Se você é dialogador, não. Um ou outro. Mas já não era para ser dialogador, né? Que dialogador não é para ser médium, né? Médium é para ser médium. Para dar passividade. Agora, é verdade, tem uns que não têm aptidão de dar a comunicação, ele só vê. Só tem a mediunidade de evidência. Aí, tudo bem, vai lá ser dialogador, né? Mas, enfim. Eu não estou vendo o espírito. Mas o espírito está falando através do médium. Eu estou vendo ele. Entendeu? Ilustrou? Ficou nítido? Aí você já sabe se ele está sofrendo ou não. Por isso que muitas vezes o dialogador que não tem tanta perspicácia, tanta experiência, ele é enganado por espíritos charlatões. Por que ele é enganado? Porque o espírito vem e fala assim, a paz de Deus seja convosco. Eu vim até aqui, esse grupo missionário, vocês são escolhidos por Deus, vocês vão curar o mundo, e não sei o que. E o cara, olha, a gente é missionário, né? E, que não sei o que. Você está doente, né? A sua doença se chama ignorância. Mas tudo bem. Aqui, Jesus, quando o Nicodemos se dirige a ele falando assim, mestre, sabemos que tem parte com Deus, porque ninguém faria o que tu fazes se não tivesse vindo de Deus. Jesus já entendeu o que ele quer saber. Você quer fazer o que eu faço, né? Você quer ser profeta. Entenderam? Jesus já entendeu o que ele queria saber. Como que é o ditado? Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. Aí Jesus interrompe ele e fala assim, amém, amém te digo, se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Você quer ver o reino de Deus? Você quer conhecer Deus, né? Você quer comungar com Deus, eu sei. Eu sei que você quer ter comunhão com Deus. Mas para isso, primeiro, você tem que ver o reino. Ver o reino. Depois entrar no reino. Esse segundo verbo fica mais para frente aqui da mensagem. Eu estou antecipando para vocês já irem gravando. Nicodemos diz para ele, como pode um homem, sendo velho, ser gerado?
Como pode um homem sendo velho ser gerado? Nicodemos entendeu o que Jesus disse. Por que ele entendeu, Vinícius? Porque ele está dizendo assim, ó, você disse que tem que, segundo algumas traduções, nascer de novo. Mas como eu posso nascer de novo? Sendo velho? Ou seja, Nicodemos entendeu. Olha, tá bom, para eu ver o reino de Deus eu tenho que ser gerado de novo, nascer de novo, mas eu já sou velho. Ele era um dos líderes dos judeus. O Valentim sabe disso. Não? A gente tem aqui como se fosse uma estrutura no movimento espírita, não tem? FEB, federativas, um monte de pessoa aí, com todo respeito, a maioria de boa vontade, estudioso, né, que se esforça para estudar, mas muitos, infelizmente, são como o Nicodemos, né? Lê, repete, faz palestras maravilhosas e não entenderam nada. Mas é chato a gente falar isso, né? Que o pessoal vai falar, nossa, como o Vinícius é prepotente, né? Como o Vinícius é arrogante, né? Tá falando dos outros. Não sou eu, né? São as obras de Kardec que dizem. Eu só estou encaixando uma coisa na outra. Mas, enfim. Como pode um homem sendo velho nascer de novo, ser gerado de novo? Ele entendeu que tinha que nascer de novo. Jesus diz assim, ó. Nicodemos continua. Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e ser gerado? Tem como? Sendo velho? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar. Primeiro é ver, depois é entrar. Vocês entenderam agora porque eu disse que primeiro a gente tem que entender para depois amoldar nosso comportamento à regra moral e nos transformarmos em pessoas melhores? Eu não disse isso no começo? Não disse, João? Primeiro eu tenho que estudar, saber discernir, pensar, raciocinar. Nossa, mas dá um trabalho pensar, não dá? É mais fácil assistir TV, né? Não é? Vocês gostam de se questionar? Vocês gostam de refletir? Tem uma série que a gente está assistindo, eu não vou falar o nome, porque tem que ter um pouco de maturidade para conseguir separar dela o que é útil. Senão você vai ver só disputa, maldade, violência. Não, você tem que saber discernir. E tem uma das personagens, um rapaz que é advogado, um advogado assim brilhante, ele chega nos lugares, ele encurrala o promotor, encurrala o policial, resolve tudo rapidinho, por quê? Um raciocínio rápido, mas ele sofre muito por não se conhecer. Nossa, mas como ele pode não se conhecer se ele tem um raciocínio brilhante? Papagaio. E um papagaio bem adestrado. Ele consegue. Nessa situação é isso, naquela é aquilo. E a série está falando da expansão da civilização nos Estados Unidos. Está falando do movimento histórico, né? A disputa com os índios sobre território, tudo que os índios tentaram lutar para manter-se ali. Como dizem os espíritos superiores para Kardec, uma pequenina pedra, que a roda do progresso vai passar por cima. Com todo respeito aos índios, né? Nós também fomos, né? Mas eles têm que evoluir, nós também. Em relação a eles, nós já demos um passo à frente. Cuidado, Vinícius, não fala isso. Como que é que falam? Vão te... das redes sociais, como que é? Hã? Vão te cancelar, né? No movimento espírita, várias casas já cancelaram, né?
Fazer o quê? Paciência. Não falamos para agradar, né? Já falamos isso aqui, né? Falamos para instruir, porque discernir é problema de cada um. Não pode falar mal, né? Não estou falando mal, estou falando que eles têm que evoluir. Querem saber? Leiam a Revista Espírita. Kardec vai falar sobre os aborígenes mexicanos. Vai falar quando Colombo, né? Cristóvão Colombo chegou ali. Ele fez uma descrição dos aborígenes mexicanos. Nossa, lá a maldade não chegou. Eles andam nus e ninguém cobiça ninguém, todo mundo respeita, eles vivem em harmonia com a natureza. Aí Kardec começa a ouvir e fala, nossa, o paraíso, né? Parece que é de onde Adão e Eva foram expulsos. Não é? Adão e Eva, lembra? Do mito de Adão e Eva? Que eles andaram, de repente, nossa, eu tô nu! Lembram? Vocês conhecem essa passagem? Aí eles põem folhas, né, diante de seus órgãos genitais, por quê? Porque até então eles eram ignorantes, e quando acordaram para a razão, aí Kardec vai e descreve sobre os aborígenes mexicanos, né? E não é assim porque ele falou que está certo, né? Não, é porque ele falou com propriedade. Ele começa a falar, olha, os postulados da lei divina são esses. Isso aqui é por isso, isso aqui é por isso, isso aqui é por isso, tal. Então tem que evoluir, tem que progredir. Eu não sei se vocês sabem, a maioria tem certeza que não, mas alguns devem saber, o Valentim deve saber. Há algumas 2, 3 décadas atrás, as obras espíritas tiveram que ser publicadas com uma nota explicativa. Lembra disso, Valentim? O que era essa nota explicativa? Um procurador da República evangélico falou que Kardec era racista. Por que ele é racista? Ele é racista porque ele fala que os aborígenes são raças inferiores. Porque o povo da África seria inferior ao povo europeu. Então aí falaram assim, olha, vocês só vão poder publicar isso se vocês fizerem uma nota explicativa falando que ele era racista e que, né? Até que finalmente alguém falou assim, pô, pera lá, né? Tá errado isso. Kardec não era racista. De jeito algum. Mas ele tinha um princípio que ele respeitava, que era a evolução progressiva. Do átomo ao arcanjo, pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Tudo evolve na natureza. Porque o anjo começou pelo átomo, assim como o átomo um dia será um arcanjo. Então vejam, ele está trabalhando uma evolução, um princípio. Até que finalmente, né, chamaram o Haroldo Dutra Dias para fazer uma reunião lá para revogar isso. Aí ele foi até a Procuradoria da República, aí junto com o presidente da FEB, da Federativa do Paraná, aí falaram assim, olha, tá errado, aí o procurador, não, porque... Aí o Haroldo Dutra começou a falar, olha, você conhece a Convenção de Genebra, você conhece a Convenção de não sei de onde, então se põe no seu lugar, faz o seu papel e deixa o seu aspecto religioso para a sua igreja. Aí tiraram aquilo, né? Aí parou. Então veja, quando Nicodemos pergunta para Jesus, ele é um dos líderes dos judeus. Ele era um dos ministros da presidência. Entende o que eu estou falando? Presidência da República, não tem os ministros? Só que com mais poderes do que os nossos ministros aqui no Brasil. Ele era alguém com muito poder. Mas ele era também, não só ministro, era como se fosse um senador também. Ou seja, alguém que faz lei, alguém que aplica a lei e alguém que também é juiz, julga. Era alguém assim, sabe, muito poderoso. Aí Jesus fala assim, viu?
Você não sabe nem isso. Você não sabe que para chegar na comunhão com Deus, você tem que ser gerado de novo? O que é água, o que é espírito é espírito. E ninguém pode entrar no reino de Deus se não for gerado de novo. Primeira lição que tiramos do diálogo. Nicodemos reconhece que Jesus tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão faz sinais. Sinais que são fatos que extrapolam aquilo que nós conseguimos fazer. Mas para eu conseguir fazer isso que tu fazes, Jesus, o que eu preciso? Ser gerado de novo. Da carne, da água. Nascer de novo. Você vai nascer de uma mulher de novo. Provavelmente não da sua mãe atual, mas de uma outra mulher que vai ser sua mãe na próxima geração. Basta isso? Não. Tem que nascer ser gerado do Espírito. Isso dói, hein? Sabe por que dói? Porque você vai ter que lidar com todos os seus preconceitos, com todas as suas más tendências, com todas as suas dificuldades e imperfeições. Você vai ter que primeiro reconhecer que você não é tão bom quanto você pensa. Você não é tão inteligente quanto você pensa. Você não é tão autossuficiente como você pensa. Como que eu faço isso? Aqui tem 2 meios. Um que só depende de você. O outro depende de você e de outros. O que só depende de você é menos doloroso. Dói, mas é menos. É você se autoconhecer. Entende? Como que você faz isso? Santo Agostinho diz como ele fazia. Como ele fazia? No final do dia, ele falava assim, o que eu fiz hoje? Eu acordei, eu fiz isso, me relacionei com fulano, ciclano, depois eu fui para tal lugar, fiz isso, aquilo, me relacionei com tais pessoas. Qual foi o sentimento que eu tive aqui, ali? Aproveitei a oportunidade para aprender, fui, né? Você passa em revista a sua vida naquele dia e fala assim, puxa, eu não devia ter dito para o Joãozinho o que eu falei. Amanhã eu vou me desculpar com ele. Nossa, eu ofendi o Pedrinho. Esse foi mais grave. O outro eu só falei, né, o que ele não queria ouvir, aqui não. Aqui eu fui incisivo, né? Eu acho até que eu fui maldoso. Eu vou ter que me perdoar, pedir perdão para ele. Ou seja, você está vendo o seu comportamento e vai tentando modificar-se. O segundo é um que Paulo de Tarso vai falar assim, ó. Vocês já ouviram falar da carta de Paulo de Tarso para os Gálatas da Galícia? Uma das cartas dele, ele escreveu aos Gálatas, ele começa a todo momento falando assim, olha, insensatos, Gálatas insensatos, eu vos iniciei na doutrina, eu vos iniciei no Espírito, vocês estão voltando para a carne. Eu vos ensinei que é pela fé que se salva, vocês estão indo pela letra da lei judaica. Eu vos ensinei tal coisa, vocês estão retrogredindo. Aí lá no capítulo 4 ele vai falar assim, depois de dar um monte de puxão de orelha, né? Por um acaso eu me fiz seus inimigos por ter vos dito a verdade? Por acaso eu me fiz seus inimigos
por ter vos dito a verdade. Entenderam? Qual que é o segundo meio de progredir? Quando alguém vem e cutuca a sua ferida. Quando alguém fala assim, minha irmã, você é orgulhosa, hein? Nossa, mas... Viu, você é preguiçoso, hein? Vocês gostam que alguém fale isso para vocês? É gostoso quando alguém vem e fala assim, nossa senhora, médium, já que a gente está na casa espírita, viu? O espírito está tentando te enganar aí, está tentando te fascinar, hein? Ah, não, eu não. É um espírito de luz. Vocês gostam quando alguém vem e aponta para vocês o seu defeito? Gostam ou não? Não. Eu não gosto. Mas aceito e trabalho dentro de mim o não gostar. Aí eu falo, pô, talvez eu seja isso mesmo. Eu vou trabalhar. É o segundo meio de ser gerado do Espírito. O que é ser gerado do Espírito? Não é só passar pelas reencarnações, é se transformar numa pessoa melhor. Esse é o nosso objetivo. Quer ter comunhão com Deus? Quero. Você vai ter que evoluir. Como se evolui? Se transformando numa pessoa melhor. Como que eu faço para me transformar numa pessoa melhor? Reconhecendo suas qualidades, mas também os seus defeitos. E trabalhando, ampliando umas, exterminando as outras. E assim a gente progride. Aí nós entenderemos o que está no livro dos médiuns. Quando Kardec está trabalhando sobre os médiuns, que ele diz assim, ó. Chegado num nível evolutivo, que não é o nosso, né? Chegado lá, no nível evolutivo, as aptidões se confundem na singularidade da perfeição. Que Jesus fez não é bonito? Sabe quantos espíritos fazem isso? Trilhões e trilhões de espíritos. É que eles não vêm aqui. Por quê? Porque não se dá um professor universitário para o jardim de infância. Nós estamos no jardim de infância. Um dos princípios básicos da pedagogia divina é: eu só vou ensinar aquilo que a pessoa tem condições de aprender. Vamos trazer para nossas vidas? Sabe as pessoas que te geram dificuldade? Elas estão querendo te ensinar. Estão querendo te ensinar. As pessoas que te exigem é porque elas estão querendo te ensinar. Não de forma direta, mas de forma indireta. Você quer aprender a perdoar? Ah, eu quero. Alguém vai ter que te ofender. Você quer ter paciência? Alguém vai ter que te perturbar. Você quer desenvolver o intelecto? Alguém vai ter que te estimular. Senão a gente fica parado. As leis de Newton, né? Um corpo parado tende a ficar parado até que algo venha, uma força oposta venha, e se lhe opõe, ele sai do movimento, não é isso? É assim. Então é isso que eu queria trazer para vocês, essa outra vertente desse diálogo de Jesus com Nicodemos, onde Nicodemos reconhece, eu vou ter que ser gerado de novo, mas como? Reencarnação? Sim, mas não só. Não só, que senão a gente vai chegar após a morte do corpo e vão falar assim, meu filho, você teve tanta chance e não aproveitou nenhuma. Você dá risada, né? Meu filho, puxa vida, era para você ter feito tal coisa. Pô, mas eu era orgulhoso. Um poço. Nossa, eu era intolerante. Nossa.
Eu era intransigente. Vixe, Maria! Muito obrigado pela atenção. Espero que todos reflitam sobre o ser gerado do Espírito de novo e que a gente possa nos ajudar uns aos outros, estimulando. Vamos discutir? Vamos discutir. Sem disputa, sem disputa. Vamos tentar deixar o ego de lado. Pô, será que é assim? Mas me explica por que você pensa assim. Ah, eu penso assim por causa disso, daquilo, daquele outro. Pô, mas olha, tem um erro aí interpretativo aqui, assim. Mas ó, pode ser, mas não pode ser assim também? Pode. Como é triste, às vezes a gente vê duas pessoas discutindo, as duas com razão, e as duas falam que o outro é errado. É triste ver isso. E por que você não está vendo que o outro também está certo? Por que você não vê que o outro também está certo? Orgulho, vaidade, prepotência. Obrigado a todos pela atenção, que Jesus nos abençoe e a mim também, e que a gente possa ter uma semana muito profícua nesse processo de evolução espiritual, para que possamos sair dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Muito obrigado.